Boa noite, está começando o episódio 6 do Ponto de Virada, com João Pedro, Luísa Beatriz, Luiz Felipe e Otávio. Hoje, vamos falar sobre um dos maiores marcos da história recente, a internet. Você já parou para pensar como essa rede surgiu e se espalhou pelo mundo? Nesse episódio, a gente volta no tempo para entender os primeiros passos da internet, desde os projetos militares até o impacto que ela tem hoje na nossa vida. Então, se prepara e vem com a gente nessa viagem pelo mundo digital. Esse é o Ponto de Virada. Vamos nessa? A origem da internet ocorreu há cerca de 40 anos, em um período em que os principais meios de comunicação eram o telégrafo e o telefone, e os computadores eram grandes máquinas usadas apenas para fins científicos e governamentais. Durante a Guerra Fria, em 1958, os Estados Unidos criaram a DARPA, com o objetivo de desenvolver tecnologias que garantissem a segurança das comunicações em caso de ataque nuclear. A partir daí, surgiram os primeiros estudos sobre a comutação de pacotes, com destaques para Leonard Kleinrock, Paul Barron e J.C.R. Licklider. Em 1969, nasceu a ARPANET, a primeira rede de computadores interligados, que começou conectando universidades nos Estados Unidos. Com o tempo, ela cresceu e se consolidou, especialmente com a criação do e-mail e o desenvolvimento do protocolo TCP/IP em 1974, que passou a ser adotado oficialmente em 1983. O grande salto veio em 1979, quando Tim Berners-Lee criou a World Wide Web, sistema que permitia a navegação por hipertextos. Em 1993, o navegador Mosaic popularizou o acesso à web, levando à explosão de sites e usuários. A partir daí, a internet se expandiu para além do meio acadêmico e militar, invadindo o cotidiano, os negócios, a educação e a cultura, dando início à chamada A Era da Informação. Com o advento do TCP/IP, redes individuais, educacionais e comerciais começaram a ter acesso à comunicação mais imediata e às informações disponíveis oferecidas pela internet. A conectividade deixou de ser exclusiva e se tornou disponível para todos, graças a www. Assim, a internet passou a fazer parte de todos os âmbitos da sociedade, incluindo as atividades comerciais, uma vez que consegue satisfazer necessidades e encontrar formas mais adequadas de executar processos, por exemplo, por meio de plataformas digitais. De fato, o comércio na internet levou ao desenvolvimento de serviços de rede privada, como a TCP/IP, o que causou, entre outras coisas, o surgimento da educação virtual e do comércio eletrônico, a transição do marketing tradicional para o marketing digital e a chegada da transformação digital. As redes de computadores funcionam como vias rápidas por onde circulam globalmente diversos tipos de informações digitais, como textos, imagens, sons e vídeos. No contexto da globalização, as fronteiras geográficas desaparecem e as distinções de raça, gênero, cor ou nacionalidade tornam-se irrelevantes no ambiente virtual. Com isso em mente, o governo federal estabeleceu como prioridade estratégica a organização e uso eficiente dessas superestradas da informação, em cooperação com a iniciativa privada. O objetivo é inserir o Brasil de forma definitiva na comunidade eletrônica mundial, promovendo o intercâmbio de dados entre instituições brasileiras e suas equivalentes internacionais. Nesse cenário, a Internet Brasil ocupa um papel essencial. Atualmente, a internet é considerada a maior rede de computadores do planeta. Essa tecnologia oferece aos usuários uma forma acessível de comunicação e a possibilidade de acessar uma infinidade de informações. Ela conecta indivíduos para diversos propósitos e tem contribuído significativamente para o aumento do acesso à informação, superando barreiras como distância geográfica e diferenças de fuso horário. Durante muito tempo, o acesso à internet no Brasil esteve limitado a pesquisadores, docentes, estudantes e funcionários de universidades e centros de pesquisas. Com o tempo, instituições públicas e privadas também passaram a utilizar a rede, geralmente no contexto de colaborações acadêmicas e projetos não comerciais. Foi somente em 1995 que usuários fora do meio acadêmico começaram a ter acesso à internet, com o setor privado assumindo a oferta do serviço. Esse marco sinalizou uma rápida expansão do número de computadores conectados fora das universidades, abrindo caminho para uma série de novas aplicações. A linha do tempo da internet no Brasil começa em 1987, onde a FAPESP e o LNCC estabeleceram conexão com instituições dos Estados Unidos. A partir dessas conexões, outras organizações nacionais foram incentivadas a integrar redes internacionais, usando infraestrutura própria e pagando tarifas regulares à Embratel. Percebeu-se, então, a necessidade de criar um projeto nacional de rede troncal, backbone, que interligasse centros especializados às redes regionais. Em 1988, a UFRJ passou a se comunicar com a Universidade da Califórnia. Ademais, outras universidades e centros de pesquisa começaram a se conectar por meio dessas instituições. Já em 1990, com a criação da RNP, Rede Nacional de Pesquisa, iniciativa do Ministério da Ciência e Tecnologia para implementar uma infraestrutura moderna de internet com cobertura nacional. Apoiada pelas universidades públicas de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, a RNP visava principalmente a educação e a pesquisa, oferecendo conectividade IP a preços acessíveis em todo o país. Em 1991, foi elaborado um novo plano para integrar os centros de pesquisa de forma mais eficiente. Em 7 de junho, foi aprovado o financiamento do backbone da RNP pelo CNPq. O projeto previa melhorias como aumento da velocidade de conexão, novas rotas regionais, maior redundância e estudos voltados para o desenvolvimento de softwares e protocolos. Também foram promovidas ações de capacitação técnica e articulações com instituições nacionais e internacionais. De 1992 a 1993, houve a implementação de uma rede nacional com velocidades mínimas de 9.600 bps, cobrindo grande parte do país.
Foram instaladas aplicações em áreas específicas e iniciado o planejamento para a consolidação da rede em 1994 e 95. A RNP interligou inicialmente 11 estados com pontos de presença nas capitais. De 1994 a 95, diversos estados já contavam com pontos de acesso à RNP, como São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Amazonas, entre outros. Cerca de 400 instituições de ensino e pesquisa estavam conectadas, totalizando aproximadamente 60 mil de usuários ativos, com mais de 10 mil computadores interligados. Em abril de 1995, o Ministério das Comunicações e o MCT iniciaram a criação de infraestrutura de internet com uso misto, ou seja, comercial e acadêmico, ampliando o backbone existente. Foram definidas diretrizes políticas para garantir a cobertura nacional, diversidade de serviço e custo acessível ao usuário. A RNP assumiu novas funções, como a gestão de endereços IP, registro de domínios e coordenação técnica das redes. Em maio de 1995, foi criado o Comitê Gestor da Internet no Brasil, com a participação de representantes do governo, da comunidade acadêmica, dos provedores e dos usuários. O comitê passou a promover o desenvolvimento dos serviços de internet, definir padrões técnicos, coordenar a atribuição dos endereços e domínios, além de organizar e divulgar informações sobre a rede. Para ampliar a participação social, foram criados grupos de trabalho focados em áreas como a educação, à distância, saúde e meio ambiente, desenvolvimento de aplicações comunitárias, entre outras. Esses grupos permitiram a transferência de conhecimento da academia para a sociedade, envolvendo mais de 160 participantes de diferentes setores. Por fim, em dezembro de 1995, a infraestrutura principal da RNP passou a operar com velocidade de 2 Mbps entre as capitais, substituindo os antigos circuitos de 64 kbps. Algumas conexões estratégicas ainda estavam em fase de aprimoramento, mas a RNP já se destacava como a única rede nacional com cobertura completa em todas as regiões. E esse foi mais um ponto de virada. A internet transformou a forma como a gente vive, trabalha e se conecta, e nada foi como antes. Até a próxima virada.